Olá, você está no canal Escatologia Fácil, eu sou Israel, que bom ter você aqui com a gente nesse canal, que bom que você está passando por aqui para a gente estudar um pouquinho mais as Escrituras. Se lembre que o nosso compromisso é com a verdade e o nosso compromisso é com a palavra do Senhor Deus. Nosso compromisso não é com interpretações de autores ou de teólogos, não estamos comprometidos com os autores, mas com a verdade proferida a partir deles e com a verdade da palavra do Senhor Deus. Hoje o nosso tema é: qual é a religião do anticristo? O anticristo terá uma religião? Roda uma vinheta e a gente vai então partir para o nosso estudo de hoje. Será que o anticristo teria uma religião? Será que o anticristo adotará algum tipo de religião? Será que o anticristo será a favor de algum tipo de religião? Bem, precisamos fazer uma análise primária sobre religião e precisamos ler alguns textos da Bíblia que dizem o que o anticristo pensa a respeito da religião e o que ele fará com a religião, qual será a utilidade da religião para o seu governo, para o seu intento. Então, estaremos começando lendo o livro de Apocalipse no capítulo de número 13. Apocalipse 13, no verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão seu poder, seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e escravos, fez que lhe seja dada certa marca na mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do
o seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de um homem. Ora, este número é 666. Será que o anticristo terá uma religião? Será que ele vai adotar uma religião em detrimento a todas as outras religiões? Ele seria capaz, por exemplo, de perseguir e exterminar os cristãos, porque esses seriam opositores dele? Então ele diria não ao cristianismo, não ao islã, não ao judaísmo, não ao hinduísmo? Ou será que o anticristo tem um outro intento, uma outra intenção, talvez mais inteligente do que esta? É preciso considerar alguns pontos para a gente entender o comportamento do anticristo. Vamos nos lembrar de Daniel e a estátua de Nabucodonosor. Daniel nos relata em seu livro que Nabucodonosor, o grande imperador da Babilônia, mandara fazer uma estátua que deveria ser adorada, a estátua que carregava sua imagem. Um grande show de louvor foi promovido ao imperador Nabucodonosor, e quando aquelas canções fossem ministradas, as pessoas deveriam se prostrar e adorar aquela imagem, que era a imagem do próprio imperador. Nós sabemos como a Babilônia funcionava, e na realidade há um paralelo. Esses dois textos, essas duas histórias de Daniel e de Apocalipse, elas encontram ligação entre si. Por quê? Porque a Babilônia era um império que agia de uma maneira diferente, por exemplo, da Assíria. A Assíria, que também foi um império vencido pela Babilônia, dominava os povos e misturava os povos, não permitindo que esse povo mantivesse sua cultura, sua religião. Eles, na realidade, destruíam a cultura, a religião, na tentativa de fazer com que todos se tornassem um só reino, um reino assírio. Os babilônicos não eram assim. Os babilônicos entravam, dominavam o povo, subjugavam esse povo, no entanto, lhes dava liberdade para que este povo pudesse manter a sua religião, manter a sua cultura, manter a sua fé. Então a Babilônia era um mosaico de religiões. As religiões estavam ali na Babilônia, todas convivendo em conjunto, todas vivendo em conjunto, ainda que não houvesse harmonia entre essas religiões. Mas a Babilônia não se importava com essa aparente desarmonia entre as músicas e adorações múltiplas desse caleidoscópio de religiões. Ela queria era a paz, ela queria que todos os reinos dominados por ela tivessem calma e mantivessem sua religião e assim fossem subjugados sem maiores problemas. Até o momento em que o imperador decidiu também ser Deus e se incluir dentre os muitos deuses que existiam entre os seus governados. Naquele momento, os judeus se destacam basicamente em Misael, Ananias e Azarias, que eram 3 representantes que estavam dentro do palácio, que estavam entre os nobres, entre as pessoas importantes dos judeus no palácio, disseram: nós não vamos entrar nesse jogo. O paralelo está ali. Exatamente assim é que agirá o anticristo. Ele não tem o interesse de destruir as religiões, de aniquilar as religiões. Por que não aniquilar as religiões? Porque elas podem ser um entrave, né? Elas podem parecer ser um grande problema. Imagine, como eu manterei paz entre religiões que parecem manter uma guerra santa entre si? O Islã contra o cristianismo, ou os cristãos radicais com posições bem distintas e bem contrárias à idolatria. Parece ser negativo esse processo da manutenção das religiões, mas é importante entender o papel da religião dentro de cada grupo, de cada povo. A palavra religião significa religar, reatar compromissos.
isso. Reatar aliança, reatar relacionamento. E no caso da religião é uma busca de reatar relacionamento com Deus. Um relacionamento que foi quebrado no pecado e desde aquele momento da queda de Adão, o homem vem buscando religar-se com Deus. Daí a palavra religare, que é religião. E a palavra religião, ela é a busca do religar do homem às coisas espirituais, do reatar-se, do reviver as coisas espirituais. Nesta busca, as pessoas não estão apenas atrás de um êxtase ou de um momento de prazer espiritual ou de um momento místico. Há algo muito mais forte e muito mais influenciador por detrás de tudo isso. Na realidade, uma religião, ela pode determinar e conduzir um povo. Ela pode determinar a cultura de um determinado povo. Basta que nós olhemos, por exemplo, a Índia, com seus 33 milhões de deuses. E nós vamos encontrar nesse enoteísmo, nessa grande, imensa comunidade divina de deuses que são adorados por esse povo, nós vamos encontrar uma cultura bem específica. Os hindus, eles vivem uma cultura bem diferente de qualquer outro país do mundo. Você não vai encontrar paralelos entre o hinduísmo e outra religião, shintoísmo, ou judaísmo, cristianismo, islã. Você não vai achar paralelos, porque uma religião ela começa a se tornar tão dentro, tão inserida, que acontece uma osmose entre a religião e o indivíduo, entre o Deus e o indivíduo, e todos se tornam um só ser, uma só pessoa. Essa fusão que há entre o indivíduo e a religião, que acontece no processo religioso, muda o indivíduo que vai estar estabelecendo o governo, que vai estar à frente de alguma área da sociedade, que vai ter filhos, que vai guiar os seus filhos, que vai conduzir determinadas nações ou povos. Então, com o passar do tempo, a religião ela está mexendo com tudo na vida das pessoas. As pessoas estão sendo influenciadas religiosamente, estão produzindo um produto a partir daquela religião. Por exemplo, música, arte, cultura. Há até uma certa confusão entre a religião e a cultura, tamanha a mistura das duas coisas. Patrimônios são guardados e preservados como patrimônios nacionais de um país laico como o Brasil, quando esse patrimônio, por exemplo, é uma igreja católica, apostólica, romana, e ela não tem um vínculo de ligação com outras religiões no país. No entanto, a religião já se misturou à cultura. Alguns feriados estão acontecendo em razão da presença dessa cultura. Então veja, a religião ela mexe com as pessoas, ela interfere na vida das pessoas, ela mexe no mundo das pessoas, ela resulta em alguma coisa na vida das pessoas. Religião é extremamente importante. Quando Roma dominou o mundo, uma das providências foi manter as religiões. Isso era importante para o império, impondo certas restrições, obviamente, mas eles precisavam entender que aquele povo tinha o seu conjunto religioso de regras religiosas e tinha que se manter nessas regras. E lutar contra isso era arrumar um sério problema. Por exemplo, no dia da morte do Senhor Jesus Cristo, da sua crucificação, então Pilatos lava suas mãos porque ele sabe que voltar-se agora contra a decisão religiosa do grupo que está apontando Jesus como um grande problema, seria não só um problema religioso judaico, seria um problema político, social. A religião ela se mistura e ela transforma as pessoas. Vamos dar uma olhada para os países que têm religiões
de múltipla idolatria. Países que vivem debaixo de um enoteísmo, que é na realidade uma ideia de uma pirâmide divina, onde há deuses maiores e deuses em escala menor. Olhando para esses países que têm essas múltiplas religiões dentro de um mesmo contexto social, nós vamos encontrar como essas religiões elas conflitam dentro do indivíduo, gerando até guerras entre esses povos, como acontece, por exemplo, na África, onde alguns grupos se posicionam contra outros grupos por questão religiosa, guerreiam entre si, lutam entre si. Então a religião ela é mais do que apenas um local onde as pessoas têm uma experiência mística com os seus deuses. Vamos observar agora outra realidade, a realidade das religiões monoteístas: cristianismo, islamismo, judaísmo. Essas religiões elas têm um comportamento um pouco diferente em alguns aspectos, porque todos entendem ter um mesmo Deus e seguir um mesmo Deus. O grande conflito que há entre essas religiões, conflitos internos, são causados por interpretações dos seus livros sagrados e não interpretações quanto aos seus deuses, porque eles não têm deuses, eles têm um Deus. O conflito então se dá entre os que interpretam de uma maneira, os que interpretam de outra maneira. E a luta, o conflito, que pode se tornar até armado quando isso chega ao extremismo, está muito mais relacionado à interpretação da palavra de Deus, do seu Deus, e da interpretação dos intérpretes dessa palavra, do que propriamente uma revelação de um Deus contra outro Deus. É o que nós encontramos, por exemplo, entre os xiitas e sunitas, que lutam entre si e às vezes guerreiam entre si por questões interpretativas do Corão. O que nós podemos encontrar, às vezes, também dentro do cristianismo, em alguns grupos extremistas que vão se combater, ainda que em palavras, mas vão se agredir, vão se ofender por questões interpretativas. A religião tem um papel fundamental. A pobreza ou a riqueza podem estar associadas à religião. Países muito pobres estão muitas vezes ligados, associados à pobreza nesse aspecto religioso. A riqueza também está às vezes associada a esse papel, a essa visão religiosa que esse grupo tem, como é o caso do judaísmo, por exemplo. A religião, então, é extremamente importante, você consegue perceber isso? Mas quando lemos, então, a história de Apocalipse, nós vamos encontrar um paralelo com a mesma ideia de Nabucodonosor. Ou seja, eu permito as religiões, mas eu quero que o meu nome seja adorado, o meu nome seja reverenciado. Mas veja, precisamos observar mais detalhadamente um aspecto dessa ideologia do anticristo. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 3 e 4, nos diz assim: ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Observe que a palavra do apóstolo Paulo é a seguinte: olha, ninguém engane você. Alguma coisa precisa acontecer no cristianismo para que o anticristo assuma esse poder. E o que precisa acontecer no cristianismo é um esfriamento absurdo da fé. Esse esfriamento da fé terá um resultante, que vamos ler em 2 Tessalonicenses 2, no verso de número 4. O homem da iniquidade, referido no verso 3, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus,
ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Há um detalhe aqui, porque veja, há um paralelo entre Apocalipse capítulo 13 com a história de Daniel, da estátua de Nabucodonosor. A manutenção de todas as religiões é importante para a manutenção de um governo, de uma união de países e de um governo sobre os reinos. É importante para o anticristo manter as religiões. Contudo, há uma religião que incomoda profundamente o anticristo. E ela está bem referida nas Escrituras, quando diz que ele se opõe contra tudo que se chama Deus. Não está falando de qualquer Deus. Temos que nos lembrar que a palavra do Senhor está se referindo ao Deus de Israel. Então ele se levanta contra tudo que se chama Deus de Israel. Ele se levantará contra tudo que é objeto de culto a este Deus de Israel. E ele se levantará contra todos que adoram a este Deus de Israel. E isso muda um pouco os detalhes concernentes à religião do anticristo. Em Daniel 11:37, há uma referência sobre um certo desprazer do anticristo com todas as religiões, não apenas com o Deus de Israel. Está escrito em Daniel 11:37. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Observe, Daniel não está contradizendo 2 Tessalonicenses. Ele está, na realidade, reforçando a ideia de 2 Tessalonicenses. Ele está dizendo assim: ele não terá respeito por Deus algum. Não ter respeito por Deus algum significa que ele mesmo não terá, não fará, não produzirá culto a Deus algum, porque ele buscará ser o próprio Deus adorado. Então ele quer ser o centro divino do seu governo. Mas em 2 Tessalonicenses diz que no que diz respeito ao Deus de Israel, ele se levantará sobremodo contra tudo que o Deus de Israel vier a ter ou produzir, contra todo o objeto de culto, contra tudo que aponte para o Deus de Israel. Então teria o anticristo alguma religião, e a religião do anticristo terá algum Deus em específico? Sim, o anticristo terá uma religião, o anticristo irá estabelecer uma religião, e o anticristo irá estabelecer um Deus sobre essa religião. Essa religião já vem sendo idealizada desde os tempos antigos. Lembra-se da história que falamos aqui da Babilônia? Então a ideia da Babilônia é uma ideia de manter a paz por meio da permissão de todos os deuses. Mas ali Nabucodonosor coloca sobre todos a sua própria imagem como um ser divino. Assim também ocorre no governo do anticristo. O anticristo, ele tem a sua religião, que vem sendo anunciada e que vem sendo processada dentro da mente das pessoas por diversas informações e veículos de comunicação, trazendo uma consciência mundial da necessidade de uma palavra que deve estar em todos os segmentos da sociedade. A palavra paz. Nessa busca da paz no que diz respeito às guerras, na paz no que diz respeito ao social, na paz no que diz respeito à ausência de dificuldades, de conflitos, na paz no que diz respeito à
religião. A pregação que o espírito do anticristo vem promovendo ao longo dos séculos é exatamente a pregação da criação da religião do anticristo. O nome da religião do anticristo: ecumenismo. Já na década de 50, o Papa João XXIII anunciava a necessidade de uma unificação das religiões, a necessidade de uma paz estabelecida entre as religiões. Nada de conflito entre nós, paz. Vamos viver em paz. E a ideia vem se perpetuando ao longo dos séculos. As pessoas chegam a imaginar: todos adoram um só Deus e apenas mudam o nome desse Deus. As religiões todas adoram um só Deus e como ele se chama não importa. Se ele se chama Adonai, Hashem, ou Deus, ou Jesus, ou Buda, ou Alá, ou seja, qual for o nome, não importa. E isso é um grande engano, importa. Porque na realidade os deuses que são pregados e anunciados por cada uma das múltiplas religiões não apresentam as mesmas características morais de caráter e nem os mesmos intentos. Nós não podemos comparar Alá ao Deus de Israel, nós não podemos comparar os deuses hindus, os 33 milhões, e poderíamos citar apenas um desses deuses, a qualquer outro Deus, como o Deus dos cristãos, como Jesus Cristo. Nós não podemos comparar Shiva ou qualquer outro Deus ao Deus do cristianismo. Não há padrões de comparação. Na realidade, nós estamos falando de pessoas diferentes, de doutrinas diferentes, de ensinos diferentes. A ideia do ecumenismo é uma loucura. Na realidade, a ideia do ecumenismo é a busca da paz para a unificação de todos os povos em torno de um só ideal, a criação de uma religião unificada, de um governo unificado. Agora preste atenção, o anticristo não conseguirá manter o seu governo político unificado se ele não conseguir unificar as religiões. Por isso, um trabalho tão intenso e pesado para que as religiões possam ceder à ideia de que todos seguem ao mesmo Deus e todos podem conviver em paz e manter a paz. Essa ideologia é a mesma ideologia da unificação de todos em torno de um só governo mundial. O que já se prega nos meios políticos, o que já se prega nos meios financeiros, nos setores da economia dos países, já se anuncia a necessidade de algum gestor mundial. As religiões também buscam esse gestor mundial da fé, o que se pareceria muito com a Babilônia, mas o que não se parece em nada com o que Deus prega. Isso é impossível aos olhos do Senhor. Nós não podemos comparar Adonai a qualquer outro Deus. Nós não podemos comparar Hashem a qualquer outro Deus. Isso é uma coisa absurda, isso é uma coisa perdida, enlouquecida, desvanecida do ideal do anticristo. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Nenhum só dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém.
Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque eles, os gentios, se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o do madeiro, obra das mãos do artífice com machado, com prata e ouro e enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como espantalho em pepinal e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receios deles, pois não podem fazer nenhum mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria? A ti, ó Rei das nações, pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e entre todos os reinos ninguém há que se assemelhe a ti, mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto, com um pedaço de madeira. Em Daniel capítulo 11, no verso 38, está exatamente expresso isso. Diz assim: mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, a um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Você percebe? Ele buscará sim estabelecer um Deus sobre todos. Ele buscará o anticristo se assentar no templo dos judeus, no templo em Israel, para ser adorado como o Deus de Israel, porque ele tem um sério problema com o Deus verdadeiro. Então ele quer destronar o Deus verdadeiro e o anticristo quer se assentar ali e ser adorado, e é o que ele vai buscar fazer. Ser adorado do lugar ou no lugar onde o Deus eterno, verdadeiro e único é adorado, ou foi adorado no passado e será adorado na construção do terceiro templo. Ele buscará ser adorado como Deus. Contudo, ele anunciará um Deus sobre todos esses deuses, um Deus que unifica todas as religiões mundiais. Nós poderíamos entender que esse Deus unificador das religiões mundiais aparece em Apocalipse capítulo 13. Quando nós lemos em Apocalipse capítulo 13 toda a referência sobre o poder do anticristo e que todos adoraram o anticristo, nós vamos encontrar as razões por que adoraram. As razões estão ligadas às restrições financeiras. Lembre-se, todos receberão a marca da besta porque há uma questão financeira envolvendo todas as coisas. Há uma questão de dinheiro envolvendo todas as coisas. Então, ou eu adoro, ou eu não tenho como comer ou me vestir, ou então o equilíbrio das coisas financeiras da vida naqueles dias estará totalmente dependente das questões religiosas, da adoração ao anticristo. Então, em razão disso, em razão do dinheiro, as pessoas estarão se curvando diante do anticristo, e o Deus do anticristo é o Deus Mamon.
vez que entra a palavra apostasia. Porque o que nós vamos encontrar na apostasia bem forte nos nossos dias é o forte anúncio, a forte pregação sobre dinheiro e riquezas. Dinheiro e riquezas. É o que controla todas as coisas. E aí então a palavra de Deus diz em Apocalipse 13, quem poderá lutar contra ele? Porque é poderoso demais. Há de se observar que na Bíblia a palavra do Senhor chama o dinheiro de Deus e chama Satanás de criatura. Enquanto o diabo é uma criatura classificada por Deus nas Escrituras como uma criatura e não um Deus, porque não o é, e no coração da maioria das pessoas Satanás não é um Deus, o dinheiro, por sua vez, é citado, referido por Jesus Cristo como um Deus, porque no coração das pessoas ele age, ele faz como um Deus. Disse Jesus Cristo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino. Porque o amor ao dinheiro não é uma questão de ter dinheiro, é uma questão de ser controlado, conduzido, dirigido pelo dinheiro. O dinheiro é o Deus que o anticristo irá impor sobre as nações. Ele será adorado como se fosse também um Deus. A religião do anticristo se chama ecumenismo. O seu governo de paz religioso se chama sincretismo religioso. Somando todas essas coisas, então nós temos que olhar para a palavra do Senhor e ver a forte repreensão de Deus concernente a essa situação. Deus repudia essa situação. Em Êxodo, no capítulo 20, o Senhor já havia dito, não terás outro Deus diante de mim. Você não vai aparecer na minha presença com outro Deus no teu coração. E há muitas pessoas que, sem perceber, negam de fato a idolatria a outros deuses que não sejam o Deus de Israel, mas colocam outro Deus em seu coração. E um que governa e lidera poderosamente nos últimos dias e que age como um Deus dominando as mentes é o dinheiro. E quando você vai até o Senhor por causa do dinheiro, em razão do dinheiro, você está produzindo idolatria na presença do Senhor, você está produzindo culto a um Deus estranho na presença do Deus eterno. E o que as igrejas que anunciam prosperidade falam dela como se fosse o anúncio da grande verdade de Deus, que agora o Senhor resolveu todas as minhas questões financeiras, como se essa fosse a grande verdade e necessidade dos homens, e não é a grande necessidade dos homens. A maior necessidade dos homens não está nas finanças, mas está na vida eterna, está na condenação eterna. O Senhor Jesus não morreu para que tivéssemos carros, casas e dinheiro. Ele não morreu para que tivéssemos prosperidade, abundância. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida eterna. As riquezas do Senhor são espirituais, as riquezas do Senhor estão no céu. Mas o anticristo produzirá uma imagem, e essa imagem será adorada. E essa imagem se chama dinheiro, prosperidade. E sobre essa imagem, então ele estabelece o seu Deus, que é a riqueza, e ele estabelece a sua religião, que é o ecumenismo, e ele se coloca contra o único opositor a tudo isso, o Deus de Israel. Por isso, em 2 Tessalonicenses 2:3, o apóstolo Paulo diz, ninguém te engane, porque o anticristo não se manifesta sem que a apostasia venha primeiro, sem que o esfriamento da fé leve as pessoas a ter outros deuses diante do Senhor Deus. É a igreja, é Israel que darão o sinal desse esfriamento. É a igreja e a Israel que darão o sinal para a vinda do anticristo. É a igreja e Israel que estarão dando
o ok para que a religião do anticristo aconteça. Se você pensa em comunismo porque pensa em paz, então entenda que a questão aqui não é paz. Podemos ter paz com todas as religiões porque foi isso que o Senhor nos ensinou. Nós anunciamos o Evangelho, mas não brigamos com as outras religiões por causa da nossa fé. Há um debate de ideias e não um conflito armado. Não queremos destruir ou matar ou aniquilar as pessoas por causa de suas religiões. Não, todos têm o direito de pensar e crer no que quiserem. Contudo, nós não podemos entender, aceitar a ideia de que queiram nominar o nosso Deus com o nome de outro, colocar características de um Deus pagão em nosso Deus e colocar a imagem, os aspectos, o caráter, os princípios e as verdades de outro Deus qualquer dentro daquilo que o Deus de Israel disse não ser. Dentro desse aspecto, então, a religião do anticristo será estabelecida. Dentro desse aspecto, então, todos se curvarão diante da ideologia do anticristo. Que Deus possa abrir teu coração e você possa negar todo esse conflito de tentar trazer o aspecto da paz, quando na realidade o que se busca não é paz. O que se busca é a destruição no coração das pessoas sobre o verdadeiro Deus de Israel, o Deus vivo e único. A Ele seja o louvor, a honra e a glória. Não há outro Deus além do Deus vivo. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe.